boa noite. Chuvas derrubam o muro de contenção no centro de Natal. A estrutura que desabou ficava próxima à casa do estudante. A Defesa Civil esteve no local. E você vai ver ainda, roubo ao Exército. Um assaltante roubou o fuzil de um militar que estava de guarda no 7º Batalhão do Exército, no bairro de Nova Descoberta, em Natal. E a minha entrevista hoje aqui no estúdio é com Roberlânio Franco, da Central de Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte. Hoje é segunda-feira, 1º de abril de 2019 e o Band Cidade começa agora. O Rio Grande do Norte registrou chuvas intensas nesse final de semana. Da sexta-feira até a manhã de hoje, as precipitações registraram 96 milímetros só na cidade de Natal. No centro da capital, um muro de contenção caiu próximo à casa do estudante durante a madrugada de hoje. A Defesa Civil esteve no local. O paredão caiu por volta de 1h da manhã desta segunda-feira. O muro de contenção ficava logo atrás da quadra de esportes, próximo à casa do estudante, no bairro de Cidade Alta. O alambrado da quadra ficou destruído. Alguns coqueiros também caíram após a estrutura ceder. A gente ouviu um estrondo, como se fosse um trovão. Aí eu estranhei, porque trovão sempre dá um atrás do outro, né? E foi só esse. Aí eu perguntei para minha filha, ela disse, mãe, foi trovão? Eu digo, não foi não, esse barulho não foi de trovão, foi a balustrada. Que a gente abriu a porta, já foi vendo logo esse alambrado todo torto. Quando chegou lá, constatou que tinha descido tudo. Ainda segundo Dona Aparecida, o muro apresentava rachaduras e os moradores já haviam avisado a Defesa Civil sobre os riscos de desabamento. A gente sabia que isso ia acontecer a qualquer momento, porque estava cada vez mais uma parte baixando, né? Uma parte alta, outra parte descendo, bem no pezinho aqui. Até que não suportou, né? Muita chuva, muita água. A Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania confirmou 3 fugas de 3 presos no Rio Grande do Norte, sendo uma delas em Pau dos Ferros, na região do Alto Oeste, e as outras 2 em Natal. Apenas um dos detentos foi recapturado até o momento. Ele estava no pronto-socorro Clóvis Sarinho. A Secretaria informou que faz diligências em andamento na tentativa de recuperar os 2 presos que continuam foragidos. Fuga é sempre sinal de um grande alerta, porque se eles fugiram dos presídios, estão soltos, tentando fazer novas vítimas. É bem verdade que os presídios hoje do Rio Grande do Norte, há vários meses, a gente não trazia uma notícia de fugas nos presídios do Rio Grande do Norte. Hoje foram 3, um recapturado, os outros 2, a gente na torcida para que eles logo sejam recapturados. Olha só essa notícia. Um assaltante roubou o fuzil de um militar que estava de guarda no 7º Batalhão do Exército, no bairro de Nova Descoberta. O militar estava de guarda em uma das guaritas do 7º Batalhão de Engenharia de Combate do Exército, em Nova Descoberta, quando foi abordado pelo assaltante. O bandido conseguiu roubar do militar o fuzil 7.62 de uso exclusivo das Forças Armadas. O crime aconteceu durante a madrugada e está sendo investigado em sigilo pelo Exército, que se pronunciou sobre o caso através de nota. O Exército Brasileiro disse que está cumprindo todo o protocolo de segurança com relação a furto, roubo e descaminho de material, com a apuração dos fatos e busca pelo criminoso. Se os assaltantes estão roubando até o Exército, até um guarda que estava de plantão na entrada do batalhão, você vai imaginar quem são as próximas vítimas, ou qual a grande vítima? É claro que é a população. A ousadia dos bandidos chega ao ponto máximo. Eles invadem o Exército, roubam. E é uma grande lição, é um grande sinal sobre o índice de bandidagem hoje no estado do Rio Grande do Norte. Até o Exército, que era para proteger, se transformou em vítima nesse momento. Secretários, gestores e a governadora do estado, Fátima Bezerra, se reuniram na Escola de Governo nesse final de semana para avaliar os primeiros 3 meses da gestão e traçar diretrizes para a elaboração do Plano Plurianual, o chamado PPA. O chefe da Casa Civil, o secretário Raimundo Alves, avaliou positivamente os primeiros dias que serviram para fazer o balanço dos contratos e anunciar medidas para a redução de gastos sem causar prejuízo aos serviços.
Segundo o secretário Raimundo Alves, a maior dificuldade do governo continua sendo o pagamento dos salários de 2018 e 2017, para os quais não há data. Não há data mesmo. O Executivo Estadual já disse, já cantou em verso e prosa. Só vai ter como quitar essas 4 folhas que estão em abertas e não se esqueça. O 13º de 2017, novembro e dezembro de 2018 e o 13º de 2018. Tudo isso, 931 milhões de reais. Só uma forma de quitar recursos extras. Parte disso, a perspectiva. A outra parte, só a torcida. A perspectiva está concentrada na antecipação dos royalties do petróleo, 315 milhões de reais, um processo licitatório para escolha da instituição bancária, um processo licitatório que deverá ser deflagrado nas próximas semanas, a venda da folha de pessoal, 250 milhões de reais para uma instituição bancária, processo que também será deflagrado nas próximas semanas, e aí você soma 565 milhões de reais. E o restante? O restante está no campo da torcida. A torcida para a ajuda do governo federal, que poderá somar 400 milhões de reais, mas tudo ainda no âmbito da projeção, sem nada concreto. Por enquanto, o que o governo tem de concreto é a cobrança do servidor para o pagamento da folha em atraso. Já a folha de abril, o Executivo não adiantou as datas, mas há, claro, uma expectativa que seja consolidado aquele calendário que a gente já bem conhece. No dia 15, paga integralmente quem ganha até R$6 mil, 30% para quem ganha mais de R$6 mil. O restante do pagamento no final do mês. Mas observe, eu estou falando sobre expectativa, porque oficialmente ainda não há o calendário de abril. A Secretaria de Trânsito começou a instalar nos pontos de ônibus da capital placas em braille, com informações sobre as linhas de transporte público. É o que você acompanha agora. 12 pontos de ônibus de Natal já receberam as novas placas em braille. A instalação do equipamento atende uma solicitação dos deficientes visuais aqui de Natal. Isso é uma reivindicação antiga do Instituto dos Cegos, né? Já vinha solicitando há muito tempo, né, a Prefeitura. A Prefeitura, né, já vem discutindo isso através da reunião do Conselho de Mobilidade Urbana. As placas possuem em braille todas as informações sobre as linhas de ônibus que param no ponto. A meta da STTU é instalar placas como essa nos abrigos construídos a partir de 2017. Colocamos das 4 regiões administrativas da cidade, né, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e Oeste, e a tendência é justamente ampliar. Daqui para o final do ano, acreditamos que já temos colocado todos os 150 pontos em braille nesses abrigos que foram instalados em 2017 e 2018. E a gente vai conferir agora a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, 2 de abril. Em Natal, o dia será nublado, com chuva a qualquer momento. A mínima é de 23 graus e a máxima de 29 graus. Em Jucurutu, no Seridó Potiguar, a terça-feira será de sol, com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia. Mínima de 25 graus e a máxima de 33 graus. Já em Porto Alegre, no alto oeste do Rio Grande do Norte, o dia será nublado, com chuva a qualquer hora. Mínima de 20 graus e a máxima de 26 graus. O Band Cidade volta em instantes. Aqui em Natal, uma parceria de hospitais com os bombeiros está facilitando a coleta de leite materno que é doado. O programa Bombeiro Amigo do Peito, só em janeiro e fevereiro, já coletou 745 litros de leite. Todos os dias, a viatura dos bombeiros sai do quartel para uma missão diferente: coletar leite materno na casa das doadoras. O programa Bombeiro Amigo do Peito existe desde 2002 e tem ajudado mães como Juliana a doarem o leite que está sobrando para bebês internados em hospitais aqui do Rio Grande do Norte. A pequena Mora, de 8 meses, teve sorte, tem bem mais do que precisa em casa. Eu me coloco no lugar das mães que receberam a minha doação, né? De crianças na UTI, crianças que a mãe nasceram prematuras e não tinha leite ainda, né? Então, assim, é uma alegria muito grande mesmo. A geladeira da mamãe sempre está cheia de frascos de leite materno prontos para serem doados. A doação é supervisionada por uma técnica de enfermagem da maternidade Januário Cico. Trabalho que Rosana faz com toda a dedicação.
Só nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, cerca de 900 bebês internados em UTIs foram beneficiados com leite materno coletado através do programa Bombeiro Amigo do Peito. Então a gente sai da maternidade, vai até a casa dessas doadoras, que a gente já tem o cadastro com o endereço e tal. Então a gente faz a visita, orienta como fazer a coleta, orienta o armazenamento, orienta com relação à importância também dessas doações e para que elas saibam o quanto elas são importantes. Que sem a colaboração delas, a gente não teria como fazer esse trabalho tão bonito, tão importante. Para os bombeiros, o trabalho de coleta do leite materno é bem mais que uma ajuda, é missão dos militares. Como o nosso lema é vidas alheias, riqueza a salvar, então o que é que acontece? A gente está salvando uma vida, mesmo que ela seja diminuta, uma criança recém-nascida ou uma mãe que não tenha leite suficiente para amamentar o seu filho. Então, querendo ou não, nós estamos fazendo o nosso trabalho, que exatamente é de salvar vidas. E sempre tem vagas para as mamães que quiserem também abraçar essa missão e se tornarem doadoras e integrantes do programa Bombeiro Amigo do Peito. É só ligar para o telefone que nós temos, o 0800 721 0078, que é da recepção do Banco de Leite Janário Cico. A gente faz o cadastro dessas doadoras, pega o endereço, telefone e faz a visita domiciliar. Então, a partir daí, a gente gera o vínculo e fica fazendo as visitas. Para mim, foi uma alegria, porque os pais ligavam para mim. Meu filhinho está na UTI, você me doa um pouquinho, eu estou precisando de leite. Então, para mim, aquilo ali era como se eu estivesse ajudando a minha filha. Um belo exemplo. Falando sobre política, o deputado federal Benis Leocádio, do PRB do Rio Grande do Norte, é o autor da proposta de lei que estabelece alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente para que menores de 18 anos apreendidos tenham um prazo de internação socioeducativa igual à pena prevista ao crime cometido. De acordo com o deputado Benis, o objetivo do projeto é assegurar que o adolescente receba uma punição condizente ao seu crime, dificultando, dessa forma, a reincidência. Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que os adolescentes infratores podem ficar, no máximo, 3 anos internados, independente do ato infracional que pratiquem. Esse projeto do deputado potiguar Benis Leocádio, ele vai provocar polêmica, vai provocar debate, mas fato concreto e me parece consenso. É preciso sim mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente não pode continuar com as penalidades que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente sob o pretexto de proteger essa criança e o adolescente, porque as punições ficam muito aquém dos graves e grandes crimes que eles cometem. Claro que a discussão vai muito mais além. Há uma discussão sobre o naufrágio do processo de educação, o naufrágio do processo social de inclusão das famílias e assistência. Isso é um outro aspecto que também precisa ser cuidado. Mas há um aspecto presente, que é a revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse projeto do deputado Benis pode até não passar, mas cumpre uma tarefa muito importante de trazer para o debate, para a discussão, a mudança de regras, a mudança de punição para adolescentes infratores. Mudando um pouquinho de assunto, porque os remédios vão ficar até 4,3% mais caros a partir de hoje. Os medicamentos estão entre os itens que mais pesam no orçamento dos brasileiros. E você vai saber por quê agora. Seu Júlio antecipou a compra de remédios que vai usar nos próximos 30 dias. Assim, vai evitar um aumento de até 4,33% no preço dos medicamentos, que passa a vigorar a partir de segunda-feira, 1º de abril. Já comprei, era 3 caixas, eu comprei 8 por aí. Eu poder economizar qualquer coisa, vale a pena. Mas nem sempre dá para adotar essa estratégia do seu Júlio. Muitas vezes não é possível estocar os remédios. É preciso ficar atento à data de validade e existem medicamentos que necessitam de armazenamento específico. Nós observamos sim um aumento no fluxo de clientes essa semana, antecipando as compras, né? E geralmente o aumento ele não é repassado já no dia 1º que o governo autoriza. Geralmente os estoques vão abaixando e com isso vão atualizando os preços na sequência. O reajuste do preço dos remédios é de praxe, todo ano tem. É baseado no índice de inflação e em outros fatores como mudanças no câmbio e a produtividade da indústria farmacêutica. A dona Suzana está preocupada com o aumento. Já está pesando e vai continuar pelo jeito, né? Porque os remédios estão muito caros. A gente toma remédio
contínuo, né? De acordo com o IBGE, dentro do orçamento das famílias, os gastos com saúde estão em 4º lugar, atrás de alimentação, moradia e transporte. E nesse grupo, os remédios respondem por 80% das despesas. A saída é pesquisar em diversas farmácias e procurar versões feitas por fabricantes diferentes. A diferença de preço pesa muito no bolso da gente. A senhora sempre pesquisa? Sempre pesquiso, com certeza. Todo mês. Porque os remédios são caros, infelizmente a gente precisa para sobreviver, né? Para o presidente da Associação Brasileira das Empresas Operadoras de Programas de Benefício em Medicamentos, falta uma política pública mais abrangente que o atual farmácia popular. Ele diz que por causa do custo, muitas vezes o paciente não consegue comprar os remédios. Aí compra para 2 dias ao invés de 10, e aí a doença regride e vai internar em condição pior, aumentando o custo, que não é bom para ninguém, além do próprio usuário. A dona Neuza conta que mesmo pesquisando, às vezes não consegue comprar todos os remédios que precisa. A gente deixa de comprar também a medicação necessária, outras coisas para suprir um pouco, porque senão não tem como sobreviver. E no próximo bloco, nós vamos conversar aqui no estúdio com Roberlando Franco Lima, ele que é coordenador de comercialização da Central de Agricultura Familiar. O Band Cidade volta já. De volta com o Band Cidade. E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio Roberlânio Franco, ele que é coordenador de comercialização da Central de Agricultura Familiar, que funciona aqui em Natal. Coordenador, boa noite, seja muito bem-vindo, Roberlânio. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. 2 anos da Central de Agricultura Familiar. Uma central que passou tantos anos fechada e foi aberta há 2 anos. E agora, qual o balanço que o senhor faz como um dos coordenadores dessa Central de Agricultura Familiar do funcionamento desse equipamento, Roberlânio? Olha, de fato o equipamento passou muito tempo fechado, né? O agricultor familiar nunca teve a oportunidade de comercializar aqui na capital. O agricultor familiar é esse que vem de todo o estado do Rio Grande do Norte, né? E nesses 2 anos, a gente conta com uma variedade de produto que é produzido pelo agricultor familiar que está sendo comercializado, né? Primeiro ano a gente comercializou algo em torno aí de 4 milhões de reais com esses agricultores, né? O segundo ano a gente já passa dos 5 milhões comercializados. Então, assim, além do volume financeiro, tem a quantidade de produto que os agricultores são incentivados a produzir a partir desse incentivo que é a comercialização aqui na capital. Roberlânio, essa Central de Agricultura Familiar, ela concentra só o agricultor? Com que tipo de peneiro, que tipo de critério é usado para garantir, digamos, que aquele comerciante que está lá na Central de Agricultura Familiar, ele não, de repente, está comprando o seu produto da Ceasa e não produzindo ele próprio, como é o princípio ou como é o objetivo da Central? Isso, o agricultor que está lá hoje, ele foi selecionado através de um edital, de uma chamada pública, né? Onde ele pôde se credenciar. Entre os principais critérios estava um documento chamado DAP, que é a declaração do agricultor familiar, declaração de aptidão ao PRONAF. Esse documento era o que credenciava ele para ocupar o espaço, né? Esse documento ele é emitido através da EMATER, aqui no estado, através do INCRA, né, dos programas de reforma agrária, ou até mesmo através da Secretaria de Reordenamento Agrário, que é a SEARA. Então, ele se enquadrando nesse perfil de agricultor familiar, ele podia se inscrever para concorrer a um espaço de comercialização. Quantos agricultores tem na Central de Agricultura Familiar? Olha, hoje a gente conta com 38 bancas, que são principalmente pessoas físicas. A gente tem 12 boxes, que são principalmente pessoas jurídicas, cooperativas ou associações, né? Então, entre as cooperativas, né, tem um número aí que superior a 2.000 famílias. Envolvendo esse negócio da cooperativa lá na Central. Isso, envolvendo, né? As famílias estão lá nas suas propriedades produzindo e essas cooperativas é a ponta da comercialização desses agricultores familiares. Roberlânio, normalmente quando se fala de agricultura familiar, há um grande clamor de dizer, é o agricultor negociando diretamente na ponta, com o consumidor final e evitando o atravessador. É isso que ocorre lá na Central mesmo?
Isso, exatamente, né? O ponto ele chega como um estímulo à agricultura familiar. Aquele agricultor que já produzia, ele tem um estímulo a mais porque tem um novo espaço de comercialização. Então, ele produz e ele mesmo comercializa. Quando não é ele, são os instrumentos no qual ele faz parte, como é o caso de cooperativas e associações. Então, a cooperativa aglomera um número maior de agricultores, então ela mesma monta uma equipe comercial para estar comercializando aqueles produtos. Como é que o senhor avalia, como coordenador da Central de Agricultura Familiar, como é que o senhor avalia hoje as políticas públicas para a agricultura familiar no Rio Grande do Norte? Olha, as políticas públicas para a agricultura em específico, nos últimos anos, né, vem sofrendo uma série de restrições. É o caso do PAA, que é um programa executado pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, e até mesmo o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, o PAA, ele vem sofrendo cortes no orçamento, né, com o passar do tempo. Só para ter ideia, a gente chegou a executar aqui no estado mais de 5 milhões no ano. No ano passado foram um pouco mais de 200 mil. Né? Então, e aí uma outra política, que essa não é mais. PA é um programa federal, é recurso federal. O PENAI já é recurso municipal, já é recurso estadual, onde essas organizações compram da agricultura familiar. Essa vem, digamos assim, crescendo aqui no estado. É aquela da merenda escolar ser obrigatório que tem que comprar algo da agricultura familiar, é isso? Isso. A lei do PENAI diz que pelo menos 30% da alimentação escolar tem que ser oriundo da agricultura familiar. Então, esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo com os municípios e com o Estado também. Os municípios, através das secretarias de educação, que é quem compra as escolas, e no Estado também, né? Então, algumas prefeituras ainda têm receio em estar comprando, né? Só que aí, aonde a gente consegue chegar na prefeitura, dialogar, mostrar a lei e mostrar a obrigatoriedade e os produtos que a agricultura familiar tem a oferecer, a prefeitura está comprando. Só que a gente não consegue chegar em todas, né? Infelizmente, mas a gente sempre está nesse trabalho, estimulando. Uma outra política que a gente começou a executar aqui foi o que chama de PAA institucional. É o quê? O PAA, ele é assim como o PENAI, só que para os órgãos federais, né? Como hospitais, Exército, Marinha, Aeronáutica, universidades. Então, esse é um outro, digamos assim, é uma outra política de apoio à comercialização e consumo de produtos da agricultura familiar. A gente fez diversas reuniões com as Forças Armadas para mostrar a diversidade que é a agricultura familiar, a diversidade de produtos. E aí, né, em 2007, em meados de 2007, a gente teve a primeira experiência com a Marinha. Então, a Marinha começou a comprar, depois o Exército, através da 7ª Brigada, e hoje a gente já conseguiu expandir um pouco mais, né? E também a UFRN no ano passado, né? Meados do ano passado, a UFRN, que também adquire produto alimentício, né, tem a obrigação de comprar também os 30% da agricultura familiar. De modo geral, essas são as principais políticas de apoio à comercialização da agricultura familiar, né? Existem outras políticas que não são de apoio, mas de incentivo à produção, por exemplo, que é garantir assistência técnica para aquele produtor, né? A questão da Emater, no caso? Isso, a questão da Emater, que é um forte parceiro nosso, de apoio ao agricultor, né, incentivar a produção. A Emater está lá para orientar e incentivar a produção. A Secafos está aqui para mostrar que aquele produto ele é vendável e que ele é de boa qualidade e que pode estar disponível para o consumidor final. Roberlânio Franco, a Central de Agricultura Familiar ela fica localizada aqui no bairro de Lagoa Nova, em Natal. Mas eu pergunto, esse modelo de colocar um equipamento centralizando toda a venda da agricultura familiar, ele não poderia ser colocado ou implantado nas cidades polos do Rio Grande do Norte? Sim, seria uma ótima alternativa, né? Você iria diversificar mais a quantidade de pontos de venda da agricultura familiar. Isso também é uma política, digamos, de Estado que deve apoiar a comercialização de modo geral, né? Na agricultura familiar, a gente tem diversas dificuldades. Uma das experiências que vem dando certo são as feiras livres, onde a agricultura familiar participa, né? Até também pelo custo que se é manter uma estrutura dessa. Né, por mais que tenha participação dos órgãos públicos na manutenção, boa parte ainda recai sobre o próprio agricultor familiar. E isso dificulta um pouco mais. Talvez por isso que não tenham em todas as regiões do estado. O formato de cooperativa continua sendo mais consagrado para o agricultor familiar, não é, Roberlânio? Isso, porque a cooperativa dá todo o suporte para o agricultor familiar, dá o suporte na produção e dá o suporte na comercialização do agricultor. Então, a cooperativa, ela com a experiência que ela vai acumulando ao longo
dos anos, isso se torna mais fácil o agricultor familiar do que ele de forma individualizada. Ele de forma individualizada, muitas vezes ele produz, tem acesso à assistência técnica, mas não consegue fazer o fechamento, que é a comercialização. Coordenador de comercialização da Central de Agricultura Familiar, Roberlane Franco. Muito obrigada, Roberlane, por sua participação aqui no Band Cidade. Obrigado a você, Ana. Boa noite, obrigada. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band. E a gente volta a se encontrar amanhã. Ótima noite para você, uma grande semana. Até amanhã.